Fala, galera VIP! Seja bem-vinda à nossa aula de hoje para falar como você vai ser aprovado no mestrado e doutorado ainda este ano. Para de perder tempo, porque você pode e merece conquistar a vaga dos sonhos. Você já tem um edital em mente? Você já sabe aonde você quer fazer mestrado e doutorado? Ou você está naquela fase perdida? Vamos ver quem está em qual fase. O método é para todos vocês. Por quê? Não é que a gente duvida que você vai dar conta de fazer sozinho, mas com uma mentoria acadêmica bem estruturada, você vai chegar lá mais preparado. E hoje a gente separou os nossos 3 pilares para mostrar em detalhes como a gente te ajuda a chegar lá. Bora então para essa apresentação aqui, porque muita gente fica curiosa com o nome que eu batizei o método, mas é simples. Como tudo na pós-graduação, tudo na formação acadêmica deveria ser. O método VIP, ele é baseado em 3 pilares importantíssimos e, ao mesmo tempo, estruturantes de qualquer seleção. Você precisa estar atento ao seu perfil, à entrevista e o projeto. Vou explicar isso em detalhes, mas, por enquanto, pensa assim comigo. É você, seu projeto e o programa. Então, quando eu falo para vocês que é um método VIP, eu quero dizer que a gente vai te ajudar a valorizar o seu perfil de pesquisadora. E eu quero que ele seja cativante, eu quero que você encante a banca. Eu vou te instruir, eu vou te ajudar, eu vou te guiar, eu vou corrigir e construir com você um projeto de pesquisa impactante. Não é mais possível ser aprovado no mestrado e doutorado hoje com qualquer tipo de pesquisa. Propondo uma pesquisa que você gosta do tema, que só você entende a importância dela. Precisa ser algo impactante. E por último, eu vou te preparar para fazer aquela entrevista de cinema. Você vai ser o protagonista da entrevista. Você não vai só responder perguntas. Você vai estar lá, presente, respondendo sim à banca, mas também trazendo contribuições, reflexões. E é isso que vai fazer total diferença na sua seleção. Agora, como? Como que a gente pensou nisso tudo? Tem estratégias que nos fizeram atingir ou propor, e depois de muito estudo, depois de muitos erros, depois de anos sofrendo, achando que esse ciclo que a gente é colocado dentro da carreira acadêmica era normal. Fizeram comigo, eu vou repetindo. É normal você se sentir frustrado, angustiado. É normal as seleções parecerem que as pessoas estão indo para a guerra, brigar por vagas. E, na verdade, não é. A gente devia ter vergonha de ainda perpetuar um sistema como esse. Por que perfil cativante, então? Vamos começar por você, o seu perfil. Você sabe que perfil de pesquisador você tem? Então, é a oportunidade de você conquistar conosco, conseguir o nosso auxílio na exploração desse perfil, na descoberta desse perfil. Às vezes você nem sabe. Como que a gente vai te ajudar a fazer isso? Nós vamos tornar o seu perfil acadêmico mais diferenciado, mais atrativo, impossível de ser ignorado pela banca. Para falar bem a verdade é essa. Na execução de algumas coisas concretas, na organização do seu currículo Lattes, preparado para aquele programa. Então, alinhado com o programa e com a linha de pesquisa. Engana-se quem acha que atualizar currículo Lattes é só colocar as últimas coisas que você tem feito. Não é. Para cada seleção, para cada momento, para cada oportunidade, um currículo atualizado de forma diferente. E é isso que a gente faz aqui. Agora, eu vou pegar a sua fraqueza, que a maioria dos participantes, dos candidatos apresenta, e é uma dúvida que chega muito nas nossas caixinhas, eu vou te orientar a superar essas inseguranças, destravar você para que você possa passar por todo esse processo de uma forma mais tranquila, mais segura, confiante. Porque se você faz a sua parte, o resto
é com a banca, com o processo seletivo e com quem vai ter a oportunidade de ser seu orientador ou sua orientadora. E eu quero que você seja a melhor escolha, não a única, não a que sobrou, não mais um. Eu quero que você seja a melhor escolha. Para isso, não basta só você se destacar, você precisa ter algo a oferecer. E esse algo a oferecer, concretamente falando, no processo seletivo de mestrado, mais ainda no doutorado, é o seu projeto. Então, o que a gente faz? A gente vai guiar você nessa elaboração do projeto de pesquisa e o nosso objetivo é atender às expectativas do programa. Qual que é aquilo que o programa busca como candidato, como perfil de candidato? Como projeto, como tema, como conteúdo, como avanço da ciência. Para onde esse programa está caminhando? É para onde seu projeto tem que ir também. E ainda encantar a banca. Porque pode ser que você nem fique com esse projeto depois que você for aprovada. É muito comum isso. Não se preocupe. O seu objetivo aqui é mostrar que você conhece, domina o método científico e consegue propor algo interessante. Ah, mas eu nunca tive metodologia. É o meu caso, por exemplo, até passar no mestrado. Você aqui vai ter os templates, as nossas ferramentas, a gente tem tudo pronto, te mostrando passo a passo de como você tem que escrever, onde você tem que escrever o quê, e ainda o nosso feedback, o nosso olhar de professores universitários há muito tempo. Experientes que participam de bancas todo semestre ou todo ano. Qual é a principal fraqueza que os projetos, que os candidatos apresentam neste momento? É o método, é escrever o método, é propor a execução de um método, de um passo a passo. E aqui, no método VIP, a nossa melhor estratégia é: você precisa criar um método de pesquisa que seja quase que uma receita de bolo, que qualquer um seguindo aquela receita de bolo conseguiria fazer esse projeto de pesquisa, executar esse projeto de pesquisa. Esse é o objetivo. Não é para você ser muito robusto ou muito sofisticado no método. Talvez no doutorado, em algumas áreas, em algumas linhas de pesquisa, mas não para uma seleção de mestrado para quem está começando agora. Mas também não dá para você propor coisas que estejam completamente desalinhadas ao tema, ao objetivo, ao programa. Por exemplo, tem gente que quer investigar percepção e acha que vai fazer isso com um monte de questionário, com um monte de escala, usando medidas quantitativas. Sinto muito, você não conhece o básico do método científico, que é: existem abordagens específicas para questões de pesquisas que sejam objetivas, subjetivas, clínicas, teóricas, reflexivas. Então, para cada um desses existe um método apropriado. E é isso que você precisa mostrar para a banca. Dominar, saber, neste momento não, porque o que você não souber, seja sincero, não sei. Mas estou aqui para aprender, eu estou aqui apostando nisso, que se eu tiver a oportunidade, é nisso que eu vou me desenvolver. Porque essa foi a minha resposta, por exemplo, na minha entrevista de mestrado. Porque estava nítido no meu projeto que eu nunca tinha visto o que era metodologia científica. Eu li no livro e escrevi sozinha. Eu não quero que isso aconteça com você, não precisa. Você vai ter a gente, professor universitário, uma equipe que vai te apoiar, te conduzir, corrigir o seu projeto e te apontar os melhores caminhos. Mas não se preocupe, a gente não vai atrapalhar a sua ideia, a gente não vai te prejudicar, ou pelo menos a gente vai te guiar para que você seja aprovado, para que o seu projeto seja aprovado. Mas eu quero que você fique tranquila, sabendo que a ideia é sua e a gente vai fazer o possível para te ajudar a desenvolver a sua ideia e o seu tema. Por quê? Porque tem gente que já tem aquele sentimento de apego, às vezes até, com o tema, e fica triste de não poder propô-lo. Nosso objetivo aqui é te guiar na elaboração de um projeto que seja capaz de ser aprovado. Vamos falar bem a verdade. E esse projeto precisa ser impactante. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Além disso, você já foi aprovado no projeto, você fez a prova escrita, vem a grande etapa da entrevista.
Quem chega na entrevista, e normalmente a entrevista é a última etapa, depois é a análise do currículo, de títulos, então não tem o contato com a banca mais. Então, neste momento, na entrevista, na prova oral, tem vários nomes para essa etapa, mas é uma entrevista. Você precisa lidar com nervosismo. Você precisa responder às perguntas da banca. Você precisa estar atento para não deslizar. E é nessa hora que a maioria dos candidatos ou se entrega de que nem conhece o próprio projeto de pesquisa ou não convence. A ideia é boa, a proposta é boa, é um bom candidato, tem boas notas, mas chega aqui, ele se enrola, ele se atropela, ele comete erros bobos que com treino, com prática e com orientação correta, você não vai cair nessas armadilhas. Então, aqui nós apresentamos para vocês a oportunidade de ter uma preparação intensiva. Eu vou simular perguntas para você de acordo com o seu edital, de acordo com o seu projeto, com o seu perfil, para entender como você tem que responder, o que você tem que responder, porque existem técnicas de comunicação e de expressão que vão te ajudar a se sair melhor nessa etapa. Não é para você não ser você mesmo e nem parecer um robô. Não é para interpretar, mas é como se você tivesse no grande papel da sua vida para o cinema. Então, você tem que estar atento para dominar todas as etapas, todas as fases, todos os conceitos do seu próprio projeto e não só responder perguntas. Esse é o segredo. Esse é o segredo de uma nota altíssima no processo de entrevista, que pode ser a diferença de ser aprovado, que pode ser a diferença de você ficar em primeiro lugar e concorrer a coisas impressionantes, como oportunidades de bolsa. Isso aconteceu comigo. No doutorado, eu precisava ficar em primeiro lugar para eu garantir a bolsa. E eu me preparei para isso. Obviamente, eu já tinha muito mais experiência com metodologia científica, porque eu já tinha passado pelos 2 anos de mestrado, e isso me ajudou muito. Mas eu estudei, eu me preparei. O que eu sofri, o que eu aprendi e o que eu tenho sofrido e aprendido com os meus alunos ao longo desses 15 anos é o que a gente juntou tudo no método e trouxe aqui mastigadinho para você. Mas de onde que vem toda essa ideia? De onde que vem toda essa análise? Olha, a gente literalmente leva muito a sério o método VIP. E ele vem de um SWOT que eu fiz há muito tempo atrás, pensando nas minhas fraquezas, nas ameaças que eu vivencio, nas oportunidades que a carreira acadêmica tem me trazido e nas minhas próprias forças e pontos fortes. Bom, vamos lá. Quando eu penso em carreira acadêmica, eu quero que vocês visualizem o seguinte: quais são os pontos fortes? É uma experiência prática, é uma experiência mão na massa. Não existe nenhum mestrado, especialmente bem conceituado pela CAPES, muito menos um doutorado, que não seja literalmente para você executar. Minha gente, não é algo que você vai sentar a bunda numa cadeira, ficar assistindo aula, ficar assistindo palestra e receber um certificado no final. Não. Infelizmente, tem muita especialização assim, tem muita MBA assim, especialmente os EADs, por aí. Mas mestrado e doutorado não é assim, não. Não aqueles bem avaliados pela CAPES. Por quê? É prático. Você é o protagonista da sua formação. Então, você é o protagonista de todo o projeto, de todo o processo. Inclusive, nem espere o orientador escrever por você, chorar por você, falar nada por você. Haja, seja proativo. Pós-graduação, estrito sensu, é para desenvolver isso. E o conhecimento científico nos proporciona isso. Bom, você vai ter título, e é um nível acadêmico superior à graduação, e é como se fosse um degrauzinho mesmo. Né? Vamos aumentar o nível de escolaridade do povo brasileiro? A minha missão é aumentar o número de doutoras, especialmente na região norte. Bora ser VIP? Vamos desenvolver competências? É para isso também você vai ter a oportunidade de usar um método científico para entender processos de trabalho, para entender o funcionamento por dentro de um determinado tema, de uma determinada área.
e aí se tornar mais especialista ainda nesta área, nesta linha, neste tema. E é ótimo para progressão de carreira. Ótimo! Em algumas funções, até mesmo no modelo particular, ter mestrado e ter doutorado significa oportunidades muito melhores. E até as indústrias já estão se atentando para isso. Tem grandes players aí no mercado levando os pesquisadores que não conseguem se inserir, que não querem ser professores, para as empresas. E as empresas já estão, inclusive, valorizando bem quem tem mestrado e doutorado. Mas tem fraquezas. Vamos ser sinceros. Quais são as fraquezas? Gente, a concorrência hoje é altíssima e é em alto nível. Dificilmente você que tem uns 20, 10 anos, que não estuda nada, que não escreve um projeto, especialmente se você é da minha época, que não tinha nem TCC, não tinha método científico como disciplina, você chega lá no final da seleção com uma nota muito alta. Não tenho visto isso acontecer. Há exceções? Claro que há. Que bom, eu sou uma exceção, mas você precisa estar atento que o nível da concorrência é altíssimo para você chegar lá muito como amadora. E eu não quero que você faça isso. Eu quero que você chegue no seu processo seletivo, independente de ser aprovado ou não, porque a concorrência é forte mesmo, mas que você se sinta segura fazendo o seu processo. Que você não sinta assim, eu podia ter feito mais, ou, ai, filho de peixe, peixinho é, aqui só passa ex-aluno dessa instituição. Vamos acabar com isso. Vamos destruir essa péssima imagem que existe nas instituições, ainda que seja verídica ou não, não nos interessa aqui. Interessa é te preparar para ser uma estrela, para brilhar no seu processo seletivo. Outra fraqueza é um processo, né? São dias, às vezes semanas, de muita pressão, de muito estresse. É estressante mesmo passar por esse processo, mas não precisa ser assim. Com as orientações corretas, gente, eu tenho aluna que passou pelo programa ocupando altos cargos jurídicos, participando de eventos e audiências dia e noite, e ainda assim escreveu o projeto, fez a preparação para a entrevista e já está lá, na reta final. Então, se ela consegue, vocês conseguem. E eu quero te ajudar a conseguir. Eu quero te apresentar as ferramentas necessárias que vão te ajudar a conseguir, inclusive. Outra fraqueza, vai te exigir financeiramente. Vamos ser sinceros. Ou você vai precisar conciliar com o seu trabalho, ou você vai ser agraciado com uma licença, capacitação, que seria o ideal para todas as profissões, para todas as áreas. Infelizmente, não é a realidade nossa aqui no Brasil. E você, às vezes, vai ter que investir nessa informação, nessa formação. Nas universidades públicas, mestrado e doutorado é gratuito, mas não significa que você não vai ter gastos. Eu paguei pelo meu próprio projeto de mestrado. Era um estudo pequeno, não tinha financiamento. Assim, fica tranquilo porque isso vai acontecer. Xerox de questionário, xerox de termos de consentimento, preparação de experimentos para quem vai fazer trabalhos clínicos, trabalhos laboratoriais, análises sofisticadas, análises estatísticas, ou tudo que você vai ter que ler e estudar para se preparar depois para executar o seu projeto de pesquisa. Óbvio que a gente tem programa acadêmico de mentoria só para te ajudar, inclusive, a passar por todas as etapas dentro do mestrado e dentro do doutorado até a sua defesa. Já estamos com uma aluna que já vai defender. Acompanhando ela do zero, do início, uma coisa bonita. Tempo de comprometimento. Gente, estudar mestrado, dentro do mestrado e do doutorado, deixa eu te falar, consome tempo demais. E eu não quero que você estude de madrugada, não. Para algumas pessoas, às vezes, vai ser o único horário. Eu sou mãe, eu entendo isso. Mas eu quero que você tenha um tempo de qualidade e separe isso para se preparar. Ah, é 1 hora, é 2 horas, não importa. Neste tempo, você vai ter que se preparar. Não pode achar que é só escrever o projeto de pesquisa, minha gente. Existe toda uma preparação. E a primeira peneira da seleção de mestrado é a prova escrita. Chega na seleção de doutorado, é pior ainda, porque normalmente a maioria dos programas não adota uma prova escrita, porque já entende que a pessoa tem domínio sobre a área, mas
capricha, mas exige muito mais do projeto de pesquisa. Afinal de contas, para ele virar uma tese que tem que ser inovadora, que tem que ser inédita, o projeto precisa ser muito bom. Quais são as oportunidades e as ameaças? Vamos começar com ameaças? Sempre o mercado de trabalho está em constante mudança. E isso, às vezes, não nos favorece quanto carreira acadêmica no Brasil. Por quê? Porque essa instabilidade do mercado de trabalho pode te desanimar a continuar estudando tanto, se esforçando tanto para fazer pesquisa, para fazer ciência num país que não valoriza a educação superior, muito menos a ciência e a pesquisa. Existem os desafios econômicos, eu estou lotada de aluno que participa de atividade, que frequenta aulas dentro do mestrado e doutorado, mas não tem o tempo, não tem a dedicação, não consegue, por N motivos, se dedicar ao programa, se dedicar à sua formação de mestre e doutor. Isso é uma pena. E muito parte disso se deve aos desafios econômicos. Há quem precise trabalhar e conciliar isso, o que no mestrado e doutorado é mais difícil do que na graduação, e há quem também não consiga se dedicar integralmente por outros motivos pessoais. Mas o mais importante é você saber que isso é uma ameaça e que com a orientação certa, com uma estratégia, com um plano de ação, você vence essa batalha. Limitações de infraestrutura. Os programas estão mais competitivos, estão de alto nível, mas a infraestrutura para fazer pesquisa está ruim. Está ruim e tem muito tempo. Então, cuidado na hora de propor projetos com análises, propostas, exames muito absurdos. A gente está com pouquíssima infraestrutura na maioria das universidades, até as mais antigas, que têm financiamentos de N possibilidades, também estão sofrendo com isso. E limitações, restrições geográficas. Que é lindo demais a gente querer... tem tantos doutorados na área de, vamos supor, educação, que tem muito mesmo. Maravilhoso isso. Mas você não pode sair da sua cidade? Você não pode sair do seu estado? Você não consegue nesse momento? Para que se iludir com esses processos seletivos? Então, me conta. Por que você não se adequa, prepara, se capacita para onde e para qual edital você consegue fazer neste momento? Ou adia esse plano até que você possa, de fato, ir para o programa fora ou ir em direção ao sonho que você imaginou. Então, você precisa se decidir em relação a isso, porque eu estou vendo muita gente sofrendo, tendo que mudar de cidade, mudar de realidade, ou pior, tem gente que mora aqui, nós estamos no interior do Pará aqui, ó. Tem gente que mora trocentos quilômetros de distância e vem fazer mestrado aqui. E aí eu fico pensando, gente, como é que frequenta aula presencial? Como é que participa de todos os eventos, de todas as atividades desse jeito? Desgastante, preocupante. É uma ameaça. É uma ameaça e você tem que se preparar para isso. Você precisa escolher bem a sua vaga, para de fato dar conta de todo o processo. Mas tem oportunidades, e as oportunidades para quem tem formação acadêmica, nível mestrado e doutorado, são as melhores e são as maiores. Por quê? Primeiro, você automaticamente está fazendo uma atualização profissional. Automaticamente você está aumentando sua bagagem de conhecimento. E melhor, cientificamente, porque todos os processos dentro do mestrado, tanto para entrar no mestrado e doutorado, quanto para executar tudo que precisa fazer lá dentro, até a defesa, são baseados no método científico. Networking, outro trem bom e que está na moda e é necessário hoje. Não ache que você vai fazer seu projeto de pesquisa sozinho, que você vai conseguir fazer todo esse processo sem ajuda. Para quê? Eu te pergunto. Eu não estou duvidando se você consegue ou não. Eu consegui. Mas, olha, foi penoso, porque enfrentar pessoas que, por exemplo, não te ajudam e até te atrapalham é muito ruim. É melhor você conseguir formar a sua equipe, a sua tribo, a sua gente, que vai poder te ajudar. Nós aqui da comunidade VIP estamos reunindo e desenvolvendo pesquisadores para isso. É muito mais do que te colocar lá dentro. É te acompanhar e te desenvolver até o último estágio.
E recentemente a gente teve essa boa notícia, inclusive. Você vai ter acesso a recursos. Imagina estudar aquilo que você quer fazer, explorar um tema que te interessa, que é importante, que você sabe que vai trazer resultados para a ciência, para a comunidade, para a sociedade. Pelo amor de Deus, vamos fazer pesquisa útil. E você vai ter acesso a esses recursos da ciência, a utilizar toda essa bagagem. Aprenda com o seu orientador, grude nele quando você for aprovada. Por quê? Porque é essa vivência que vai fazer toda a diferença. E é uma ótima oportunidade de desenvolvimento pessoal, porque você vira outro. Quando você começa a refletir e analisar tudo utilizando o método científico, muito dificilmente você vai cair em armadilhas, você vai acreditar em qualquer coisa e fake news não te pega mais, não. Então, fique atento a todas essas premissas, todas essas nuances, todas essas observações para escolher o seu edital, o seu programa, a sua vaga. E adivinha quem pode te ajudar nisso? Quem tem mais de 10 anos de experiência fazendo isso todos os dias. Nós, da comunidade Vida de Pesquisadora. Bom, gente, aqui, opa, nesses pontos fortes, a gente está te mostrando aqui como fazer isso. Então, essa experiência prática é a oportunidade de aplicar tudo, tanto nos projetos, quanto nas atividades, nos processos, dentro e fora do mestrado e doutorado. É bem um título acadêmico que vai valorizar seu currículo, a sua personalidade no sentido de perfil de pesquisador. Vai desenvolver competências, pode reverberar aqui também positivamente e por aí vai. Todas essas fraquezas aqui são passíveis de ser controladas, de ser minimizadas com estratégias, com ferramentas, e a gente desenvolveu coisas fáceis de utilizar, coisas boas de vocês aprenderem para levar para a vida na hora de se preparar aqui conosco, dentro da comunidade de vida de pesquisadora. Essas premissas não, essas ferramentas que eu estou falando para vocês estão disponibilizadas para os nossos alunos da comunidade de vida de pesquisadora, porque eles vão ter acesso aos detalhes que têm garantido notas maiores do que 8 em todos os processos seletivos e aprovações, que é o nosso grande objetivo. As oportunidades, como eu disse, é a coisa mais fácil do mundo, é a coisa mais legal que a gente tem dessa análise de SWOT para a carreira acadêmica, porque você, de fato, com essas 4 coisinhas aí, vai longe. Se você souber aproveitar e se organizar, vai longe. Foi o que me aconteceu. Deu certo porque eu investi muito em mim, na formação, no processo como um todo, na vivência dentro de cada fase. Mas foi penoso, foi duro, e eu criei a comunidade Vida de Pesquisadora para que isso não aconteça mais. As ameaças também são passíveis de serem contornadas com as estratégias e orientações. A gente tem muita experiência, a gente tem muito aluno que a gente acompanha que viveu N situações das piores que vocês puderem imaginar, até risco de morte. E ainda assim, a gente consegue, alinhado ao propósito, ao sonho, ao desejo de desenvolver pesquisadores, obter bons resultados com os nossos alunos. Porque a premissa maior do método VIP é que você é que faz a diferença. A gente vai ser só a ferramenta que vai te impulsionar, que vai te ajudar, que vai encurtar o seu caminho. Encurtar caminhos nos faz chegar lá mais rápido. É isso. A mentoria para a seleção de mestrado e doutorado, ela chama Trainee, é o nosso primeiro nível, e ela é organizada em 4 sessões. Então, vocês vão ter 4 encontros online comigo, com a equipe, para organizar o currículo, para escrever e corrigir o seu projeto e para se preparar para a entrevista. E ainda, nós oferecemos uma sessão especial para preparar para a prova escrita, porque alguns processos ainda têm prova escrita. Por que nessa ordem? Por que essas etapas? Por causa do nosso método. A gente vai organizar o seu currículo para garantir que seu perfil seja cativante. A gente vai te ajudar a estruturar o seu projeto de pesquisa para que ele seja impactante. E nós vamos te preparar para fazer uma entrevista como se fosse ator, atriz de Hollywood. Não é para interpretar, mas é para brilhar como se fosse um artista. Beleza? Esse método todinho aqui, a gente oferece ele de 2 maneiras. Então, você pode, com
fazer todo o programa, todo ele completo, e é um pacote fechado completo por uma condição muito especial, assim, não, é imbatível, imbatível. O nosso é imbatível, porque a gente quer desenvolver pesquisadores. O objetivo aqui não é só fingir que a gente é mentor, porque a gente é professor universitário de verdade. A gente tem um compromisso ético de desenvolver os nossos alunos. Ou, como são processos seletivos com fases eliminatórias, você pode fazer por etapas. Então, você pode ir aos poucos entrando dentro da mentoria, porque você vai gostar, porque você vai ser aprovado e você vai querer mais. Então, você vai fazer a etapa 1, é aprovado, vai para a etapa 2, etapa 3 e assim sucessivamente você vai estar dentro da comunidade de Vida de Pesquisadora, experimentando o que é ser um pesquisador de verdade. E aí, depois de tudo isso, a minha grande pergunta é: para de sofrer sozinha, para de dar murro em ponta de faca afiada. Venha para a comunidade de Vida de Pesquisadora descobrir como o processo seletivo, mesmo com aquelas ameaças, mesmo com aquelas fraquezas, pode ser algo leve. Você vai se sentir segura, tranquila, com confiança para fazer o seu melhor. E é nessa diferença, é nesse brilho no olhar que você vai encantar a banca e conquistar a vaga dos sonhos. Então, quer ser aprovada no mestrado, no doutorado ainda este ano, sabendo que tem muitos editais abertos? Você vai chamar a gente no direct, lá do nosso Instagram da Vida de Pesquisadora, DRA, Ana Campos, conversar com a nossa equipe, tirar as suas dúvidas e entrar agora, porque quem entrar agora vai receber uma surpresa tão bonita, que já tá tipo, não é nem Black Friday, é ritmo de Natal, é ritmo de presente para você. Quer saber mais detalhes? Então, estou te esperando lá. DRA, Ana Campos. Eu quero te ver ser a pesquisadora diferenciada. Eu quero te ver ter o sucesso que você sonhou. E nós vamos te ajudar a realizar. Porque a gente nasceu para isso. A gente está no lugar certo, na hora certa, e está formando a comunidade que conversa com uma proposta de carreira acadêmica mais leve e mais produtivo. Te espero. Bora ser VIP. Vem conosco.